Olá, irmãos e irmãs deste caminho astral, bem-vindos a esta semana. Esta semana, aqui entre o céu e a terra, o tema principal desta semana, nós vamos falar um pouco deste movimento que envolve fogo-água, como nós temos vindo muito a sentir nas últimas semanas, mas agora com muito elemento terra, com esta lua cheia em Touro, com Urano a retornar a Touro. Eu vou falar sobre tudo isto neste vídeo desta semana, que promete ser bastante intensa em sequência das últimas semanas tem vindo a acontecer. Eu tenho muitos destes aspectos bem descritos no nosso blog. Sintam visitar o nosso blog se quiserem saber mais sobre os aspectos técnicos, até mesmo a descrição mais pormenorizada dos rituais e daquilo que eu vos proponho fazer em casa, está tudo lá, está bem? Eu relembro sempre e começo sempre por aí. Então vamos falar esta semana. Podemos dividir esta semana em duas fases, e são duas fases distintas, com uma influência bastante grande na nossa vida, uma para o aqui e agora, outra para os próximos meses. Sim. Um trata de movimentos mais lentos que mexem connosco aqui e agora. Foi o que deu a energia ao título desta semana, Entre o Céu e a Terra. Nós vamos ter aqui, principalmente entre muitos outros aspectos, mas temos aqui este Marte entrando em Sagitário, que marca logo desde terça-feira esta energia de Marte a sair do elemento água para um elemento fogo, e é um elemento elevado, um elemento que nos permite alcançar mais, já vou falar um pouco sobre isso, e logo no dia a seguir temos uma lua cheia em Touro. E estes dois movimentos vão fazer uma dança entre este fogo e esta terra, ok? Que nos vai criar um certo impulso para a liberdade, ao mesmo tempo para caminhar, para correr, ao mesmo tempo que nos pede enraizamento e estrutura. Então, lidar com estas duas energias na nossa vida, na nossa semana, vai sem dúvida marcar a forma como é que nós vamos conseguir andar para a frente com as coisas na nossa vida. Vou falar do primeiro movimento que se passa já no dia 4, que inclui não só este movimento, como eu disse, mas muitos outros que estão lá descritos no nosso blog. Então, Marte, que é um guerreiro do espírito, né? Nós muitas vezes associamos Marte como o deus da guerra na mitologia grega. Marte não vem só para causar guerras, Marte é o guerreiro, e o guerreiro, quando bem alinhado consigo mesmo, muito a imagem daqueles textos que nós vemos de Lao Tzu, o guerreiro do espírito, quando bem alinhado consigo mesmo, consegue ser aquele guerreiro que consegue caminhar, abrir caminhos, tem coragem, tem perseverança, tem resiliência. Então este guerreiro em Sagitário vem despertar o quê? Vem despertar o desejo de ir mais longe, de viver a vontade que pulsa no nosso coração, nas nossas células, não é? Mas este guerreiro enfrenta as suas batalhas também com base em tudo que está à sua volta. Então, há um sentimento realmente de querer ir mais longe, mas ao mesmo tempo o chão treme debaixo dos seus pés. Então lidar com estas duas energias é importante. Podem sentir desde o início desta semana, e vai ficar aqui durante um tempo, acho que são 2 meses, neste signo, então podem sentir que querem ir mais longe, querem dar para a frente com os vossos projetos, querem pôr as coisas em ação. No entanto, podem sentir que ao caminhar nessa direção, sentem que o chão não está bem firme, que o chão não está bem assente, e que os vossos passos podem tremer um pouco sobre esse chão. Então, todo este movimento de expansão pede para agir com coragem, sim, com aquela coragem do guerreiro, mas não pelo impulso. O impulso de Marte muitas vezes é que nos leva a agir sem pensar e a criar guerras. Então é agir com coragem, sim, caminhar para a frente, mas não por impulso, ok? Com aventura, com aquele espírito de aventura, mas pede também que haja uma conexão com a alma, e isso requer um tempo no meio para que nós possamos agir com esta conexão, ok? Porque quando este fogo de Marte em vocês, isto é para os próximos 2 meses, quando este fogo de Marte em vocês se alinhar com o vosso propósito, com a vossa alma, com o vosso coração, se isto for bem alinhado, é como flechas sagradas em que o vento divino vos vem ajudar. Esta é a imagem que pode ser pintada num quadro para as próximas 2 semanas. Vocês alinham bem a vossa direção, reconhecem qual é que é o caminho, e com esta força marciana, mas com uma vontade do vosso coração, vocês conseguem alcançar o que querem alcançar. E isto é maravilhoso.
Então, esta energia vem, mas sempre com esta nuancezinha de sentirem a terra debaixo dos pés a tremer. Mas, curiosamente, esta energia abre neste momento e no dia a seguir nós temos uma lua cheia em Touro e Touro pisa firme na terra. Touro é o primeiro signo de terra, é aquele que pisa forte. E nós já vimos a imagem do Touro, e o Touro, quando quer investir sobre algo, o que é que ele faz? Ele pisa, ele mexe a terra debaixo dos pés para dar passos bem firmes. E os seus passos escutam-se bem longe, se necessário. E ele sabe bem para onde é que há de ir. Então, Touro vem-nos lembrar que essa liberdade precisa de um corpo, não é? É lindo. Vou-vos contar aqui uma pequena história, porque a vida é feita de histórias. Marte é regente também de Carneiro, do primeiro signo de fogo. Ele agora vai entrar em Sagitário, mas Marte é regente de Carneiro. Então, conta a história da astrologia que primeiro vem o Carneiro, não é? O Carneiro, muita energia da criança, do impulso, a energia do nascimento, o fogo da vida, não é? Vem cheio de força, muitas vezes alguma imaturidade, mas também com muita coragem. Muitas vezes gera guerras desnecessárias, mas também com a capacidade de criar algo novo. E diz-se que depois Marte, Carneiro, precisava de uma ajuda, precisava de sentir os pés na terra, porque senão este fogo iria queimar tudo e não iria dar sequência à vida. E é aí que entra Touro, por isso Touro é o segundo signo. Então Touro trouxe o peso, trouxe o valor, trouxe a consciência, trouxe os pés assentes na terra. E nós temos estas duas energias no dia 4 e no dia 5, o que é maravilhoso. Ok? Então, estas duas energias vêm nos dar a liberdade, mas com um corpo para manifestar essa realidade. Mostra-nos que a abundância não é só expansão, não é só aquele fogo que pode expandir. Que a abundância é também presença, é também gratidão por aquilo que já temos. É pausar um pouco antes de alcançar um pouco mais. E agradecer o que já temos para dar suporte àquilo que nós queremos alcançar. Esta frase pauta esta semana. Então, nesta lua cheia, nesta quarta-feira, nós vamos sentir as nossas raízes a vibrar e os pés a querer tocar a terra. Então, ao mesmo tempo que temos esta flecha a querer ganhar uma direção e um fogo, nós vamos sentir os pés na terra e isso vai nos dar firmeza, estabilidade. Ok? Então, o corpo pede tempo, mas o nosso coração, em silêncio, consegue já projetar o que é que quer alcançar. E o aliar destas duas energias, a sincronia maravilhosa do universo, a doce harmonia do universo, vai nos permitir alcançar o que nós queremos. O que é que eu vos convido a fazer? Refletir um pouco, porque este movimento requer preparação. Não se esqueçam que a lua cheia abre agora em Touro, não é? Ou finaliza agora em Touro, iniciamos depois um novo ciclo, e este Marte entra em Sagitário, breve entra também o Sol em Sagitário, então vamos não agir já por impulso, começar já a agir como um guerreiro, sim, que quer trabalhar as suas batalhas, mas vamos perceber o que é que realmente é importante para nós, que sementes é que realmente queremos sustentar no nosso caminho, ok? Não é o melhor momento para assumir já um compromisso a longo prazo, porque pode haver aqui grandes reviravoltas na nossa vida, com este fogo-terra, que nos fazem mudar de ideias, que até agora eram muito fixas, sabe? Porque Touro também é de ideias muito fixas, mas com este Sagitário vem ajudar a trabalhar essas ideias, ok? E há aqui outros movimentos pelo meio, o oposto de Touro é Escorpião, temos lá o Sol, então, não é? A lua cheia é o quê? É o Sol oposto à lua no mapa. Então nós temos aqui todo este movimento aqui a acontecer. Então não é tomar ideia, não é tomar já decisões muito fixas. Isto tem que ser assim, isto é mesmo para ser assim. Não. Apontem a vossa direção e lancem as vossas raízes à terra. Com estes dois alinhamentos nós conseguimos projetar uma energia maravilhosa para o resto da semana. Até porque no final da semana temos dois movimentos guardados para nós que prometem agitar. Tanto é que eu posso-vos já dizer que eu estou a preparar-me para criar também mais 2 vídeos esta semana sobre astrologia, para vos ajudar a interpretar estes 2 movimentos, ok? Algo que eu quero começar a introduzir para expandir um pouco mais o nosso dia-a-dia com a astrologia. Então todo este movimento vai ser importante ao longo da semana. Fogo, terra. Porquê é que eu pus a dança do xamã? Porque a dança do xamã representa muito este movimento. Pés a bater na terra.
à volta do fogo, a olhar as estrelas, não é? A projetar a minha seta, aquilo que eu quero alcançar para o divino, a projetar a minha alma, o espírito, porque o fogo do espírito, o qual eu danço à volta dele, mas eu danço com os pés bem à volta da terra. E se puderem cantar, cantem. Este movimento, eu espero que o tempo esteja bom no dia 8, porque vamos ter um círculo e provavelmente vamos fazer o círculo cá fora, à volta do fogo. Este movimento representa o nosso movimento ao longo desta semana e está numa das vossas práticas semanais. Quem puder fazer uma fogueira e estar à volta do fogo, com os pés na terra, perfeito. Porque essa simbologia desse movimento, com o vosso corpo, com o vosso espírito, é isso que está a ser ao longo da semana. É bonito, não é? É lindo. Que este movimento caminhe com vocês ao longo de toda a semana. E não se esqueçam que este movimento é um movimento que vai estar aqui durante 2 meses a querer co-criar um conjunto de coisas com vocês. O espírito fogo, vai estar com vocês, a dançar à volta desse fogo. Vamos embora, vamos dançar, vamos caminhar, vamos bater o pé, vamos projetar. É necessário neste momento aqui lançar para a frente, ok? Agora, falando neste projetar e lançar para a frente, há outro movimento de terra, sobre o qual também é muito importante nós refletirmos. Tanto é que este movimento, eu vou explicá-lo muito ao de leve e depois mais tarde irei fazer outro vídeo sobre isto e irei lançar também outros desafios a quem está a receber a astrologia semanal, a quem é acompanhado de forma individual ao longo de todas as semanas. No dia 7, mas quase no dia 8, no dia 7 à noite, sexta-feira à noite, Urano retorna para Touro. Este é um movimento que está nos momentos finais, porque começou em 2018. Está aqui há 7 anos e está a mexer com o quê? Mudanças no dinheiro, no trabalho, nos valores, o que é que eu valorizo, o que é mais importante para mim, o que é que eu quero firmar na minha vida. O Urano é conhecido pelo o revolucionário, não é? Por aquele que vai revolucionar, vem mexer com tudo o que parecia estável, ok? Ligado, por exemplo, também à Revolução Francesa, às grandes revoluções. Há sempre um movimento de Urano em grandes revoluções. Ora, o mundo está numa grande revolução e este Urano está-se a preparar para entrar em Gêmeos de forma definitiva. Ele está ali desde julho, ele entrou só em Gêmeos um bocadinho, ali mais ou menos desde julho de 2025, deste ano, e agora vai voltar para Touro em retrógrado. Ora, vou tentar em retrógrado também já há um bocadinho. Então, neste momento, este Urano vem mexer com tudo o que é mais físico, dinheiro, trabalho, valores, o que é que eu quero firmar na minha vida, que sementes é que eu quero lançar. Mas quando ele passar para ali, ele vai mexer com os dinheiros do mundo. Vejam bem o que é que mudou desde 2018. Nós sabemos que houve grandes acontecimentos, não é? Que mexeram com o próprio mundo inteiro, mexeu com a economia, mas também mexeu com a forma como é que nós trabalhamos, não é? Mexeu com o próprio consumo dos bens materiais. Tudo isso foi revisto. Os nossos valores pessoais também foram mexidos. Até a nossa própria noção de segurança, firmeza, estabilidade foi mexido, porque o acontecimento global que aconteceu, aos vários acontecimentos globais que aconteceram desde 2018, mexeram com a nossa noção do que é realmente a segurança. O próprio caminho espiritual fez-nos ver, porque houve um crescimento muito grande de terapias e terapeutas e movimentos da alma a acontecer, porque compreendemos que a verdadeira segurança não tem a ver com os bens materiais, tem cada vez mais a ver com a nossa segurança interior. Mas teve que haver movimentos cá fora para que isso acontecesse. E isso é Urano, ok? Aliado aqui a um Plutão, mas também é muito Urano. Então agora, neste momento, com este Urano aqui a criar grandes rupturas e a mexer bastante, ele agora pede-nos uma certa revisão, porque antes dele mudar de um signo de terra para ar, eu depois no outro vídeo falo um bocadinho mais do que é esse Urano em Gêmeos, que vai entrar só lá mais para, já não sei bem, mas mais para janeiro, fevereiro de 2026, mas ele agora vai nos permitir rever um conjunto de coisas. Então, é engraçado porque eu e a Isabelinha estávamos aqui em casa já a falar sobre isto antes do estudo da astrologia, não é? Porque já estávamos aqui um pouco conectados. Nós já estávamos a rever, olha, nestes últimos 7 anos, foi quando nós nos conhecemos, o que é que mudou na nossa vida? Nós mudamos a nossa forma de trabalhar, mudamos os nossos valores constantemente e apetecia-nos agora pegar nesse bolo todo, desde 2018 para cá e dizer,
o que é importante refletir, o que é importante enraizar na nossa vida, o que é importante manter e o que é que nós aprendemos, até mesmo hábitos, pensamentos, o que é importante libertar. Mesmo no trabalho, nós fizemos inúmeras coisas ao longo de 7 anos. Né? Eu comecei há 7 anos, eu trabalhava com yoga com crianças, meditação em espaços. Neste momento eu decidi ter o meu próprio espaço, trabalhar não com crianças, mas com quem cuida das crianças e dar esse apoio, com adultos, com a criança interior. Mas no meio disso eu trabalhei com inúmeras coisas, não é? Trabalhei muito com a parte da carpintaria, pôr as mãos nos elementais. Agora já estou mais para pôr a mão dentro da energia de quem vem até nós. Então, todo este movimento aconteceu no espaço dos últimos 7 anos, curiosamente, ok? Foi nos últimos 7 anos que eu mudei completamente a minha vida. Então, este movimento pede agora para ser ajustado. E este está numa fase final. Então, o que é que ainda nos prende, mas que já é velho? Que roupas velhas é que temos dentro do armário? Ok? Que crenças de escassez, de medo é que ainda vive dentro de nós e já não faz sentido? Tudo isto é tempo de agradecer o que foi vivido nestes últimos 7 anos, mas também é tempo de abrir espaço para o novo. Porque Gêmeos, que é para onde Urano vai a seguir, diz, eu vou-te dar muitos caminhos. Tens espaço para tudo isto. Não é para abraçar todos, pois Gêmeos também tem essa expressão, mas aqueles que forem importantes vão estar aqui também para ti. E se tu souberes escolher e tiveres espaço para abraçar, eu vou-te dar tudo o que tu precisas. Então que este movimento nos traga uma reflexão sobre novas formas de ganhar dinheiro ou bens materiais, também isso foi importante nestes últimos 7 anos. Transformações no nosso trabalho, não é? Na forma como nós estamos no mundo, rever os nossos consumos a nível de sustentabilidade, da comida, não é? Os bens materiais, o que é realmente a segurança, o que é realmente qualidade de vida para nós. Tudo isto entrou em grande revisão nos últimos 7 anos. Fantástico, não é? E temos pessoas a caminhar connosco há 7 anos, curiosamente, e é maravilhoso ver que até isto esteve lá em com bastante impacto. Então, este movimento, só em abril de 2026, corrijo, é que vai mudar. Mas até lá vamos estar numa revisão super importante, porque depois já não volta atrás. Depois tudo começa a ser diferente. Depois aí começa a grande revolução da tecnologia, da informação, da comunicação geminiana, de novos caminhos, de caminhos que nos fazem levantar os pés da terra. Ok? Até mesmo ir para mais longe, se necessário. O mais importante agora é refletir sobre isto. Não se esqueçam que eu estou a projetar, a lançar um vídeo esta semana sobre isto, ou pelo menos ali mais junto ao fim de semana, para vos dar mais informação e para vos acompanhar nesta caminhada. Pelo meio, nós vamos ter aqui também um Vênus entrar em Escorpião, que também é muito importante. Então os nossos sentimentos mais profundos vão vir ao de cima. Ora, se falamos de revolução, é bom, né? Se falamos de revolução, é bom que haja sentimentos profundos, porque é dessas profundezas que vem a força que regenera a alma. Ao mesmo tempo que Vênus entra em Escorpião, ele faz logo uma quadratura com Plutão, é logo do género, vamos lá aproveitar esta grande revolução para revolucionar também quaisquer sentimentos velhos que estejam associados, não ser só a parte material. Porque o desapego dos bens materiais muitas vezes é a parte sentimental que nós temos pelos bens materiais. Então nós vamos ter uma ajuda nos astros, nesse entretanto, para que nós possamos libertar mesmo aquilo que nós tínhamos apegos emocionais. Ok? Está bem? Então a ideia é que tudo o que seja amor possa renascer mais verdadeiro. E mais verdadeiro implica estarmos conscientes nesta caminhada e fazer esta caminhada. E isso vai-nos ser pedido e vai-nos ser mostrado já nesta semana, mas é para continuar aqui durante alguns tempos. Abracem este caminho e aproveitem esta semana. E porquê de aproveitar esta semana? Ora, todos nós já ouvimos falar na astrologia do Mercúrio retrógrado, não é? O Mercúrio retrógrado vai entrar. E vai entrar dia 9, e curiosamente vai entrar no dia 9 do 11, em Sagitário. Ele está em Sagitário, ele vai andar em Sagitário retrógrado. Que é um bocado chato, porque Marte é a ação e quer que a gente ande para a frente, e está em Sagitário. E Mercúrio está em Sagitário e começa-nos a colocar um pouco mais no nosso interior.
Por isso é que eu disse para nós ganharmos um pouco de terra no início da semana, e toda esta lua cheia que vai ter influência ao longo de toda a semana vai nos estar a dar um pouco os pés no chão, porque quando Marte entra, nós já sabemos que Marte traz revisão, reavaliação de caminhos, não é? Mas coloca-nos numa situação mais humilde perante a vida, porque muitas coisas começam a ficar confusas, algumas coisas não andam para a frente, há aqui confrontos, há desafios, não é? Todos nós já conhecemos muito o que é que este Mercúrio retrógrado nos traz até nós. É um pouco como avançar às cegas, mas ao mesmo tempo ter fé. Ok? Por isso, a semana vai ser super importante para preparar estes 40 dias eu acho que são 40 dias, de 9 a 29, não, um bocadinho menos, ok? São só 20 dias, se não eram os 40 dias do nosso deserto, mas é quase. Então, de 9 a 29 ele vai estar retrógrado, são 20 dias em que este movimento vai estar retrógrado, ok? E vai nos pedir para nós revermos um conjunto de coisas. O que é que este Mercúrio, também quero fazer um vídeo sobre este movimento, ok? Específico, porque vai ser importante. Afeta-nos sempre muito mais quando é planetas mais lentos, e Mercúrio afeta-nos bastante, ok? Então, esta retrogradação é muito significativa porque estando num signo que é de expansão, que é de crenças, como é o caso de Sagitário, expansão, crenças, busca por conhecimentos, viagens, muitos de vocês questionaram, eu tenho uma viagem para fazer, tu estás-me a dizer que alguma coisa pode acontecer agora nos próximos tempos, não é? Até pensavam, agora dia 22 vou viajar, não vou. Assim, esta astrologia não é divinatória. E vocês irão estar onde têm que estar, se estiverem alinhados. Ok? A maior segurança, vamos falar desse tema porque esse tema é importante, a maior segurança que nós podemos ter é dentro, não é fora. Se estiveres alinhado dentro, tu vais estar bem, vais estar no sítio certo. Ok? Eu costumo dizer, nós podemos estar no avião ou podemos estar debaixo dele. Se ele cair, nós não nos chafamos. Se tiver que acontecer, acontece. O mais importante é nós estarmos bem dentro. Ok? A nossa intenção é que manter um avião a voar, digamos assim. Ok? Então, vamos lá rever aqui um pouco temas como rever metas a longo prazo, porque Sagitário lança a sua seta, nós vemos essa imagem, e é para lançar para a frente, médio e longo prazo. Então, tudo o que for situações que nós queremos alcançar, que envolve, por exemplo, um estudo a longo prazo, lançamento para estudos, viagens que nós vamos fazer daqui a uns meses, né? Porque as viagens muitas vezes são preparadas com certa antecipação, é uma altura para nós revermos. Então, quem vai viajar, quem está para começar agora um curso, aprofundar os estudos, quem quer rever se este projeto é para andar para a frente ou não, porque requer um investimento de material, estes 20 dias permitam-se escrever, refletir, estudar um pouco mais isso, trabalhar conscientemente, consciência, Sagitário, trabalhar conscientemente esses movimentos a médio e longo prazo. Ok? Olha, eu vou viajar agora ali em dezembro, em janeiro ou até mesmo em novembro. Revejam agora. Ok, olha, vou preparar a minha viagem para não haver cá. Olha, vou apanhar um Mercúrio retrógrado na minha viagem. Então deixa-me cá preparar tudo, um plano A, B, C, o que for necessário para que nada falhe. Percebe a ideia? Olha, vou viajar, deixa eu ver se eu realmente tenho os documentos todos. O que é preciso naquele tipo de país? Olha, será que eu se tiver que usar um multibanco vai funcionar lá? Será que se houver um apagãozinho não posso levar um power bank para pelo menos fazer comunicações? Ok? Será que posso levar aqui um dinheirinho de reserva aqui escondido ali? Sei, ok? Nós podemos ir agir sempre pela base da verdadeira segurança, que é estarmos em nós em segurança. Mas se, para estarmos em nós em segurança, pudermos preparar as coisas, preparemos-nos. Agora, se a tua verdadeira segurança já é dentro, que é onde ela realmente se manifesta, ok, olha, vou meditar um pouco mais, vou criar bons sentimentos, vou projetar uma boa viagem a acontecer, não é? Porque essa é a verdadeira segurança. Mas se tiverem que fazer cá fora, façam também. Estamos com esta influência de touro. Percebem o que é que está aqui a ser pedido com este Mercúrio retrógrado? Porque este movimento é uma situação em que não é para nós sofrermos com atrasos, problemas, situaçõezinhas que possam vir a acontecer. É para nós estarmos preparados e continuarmos a caminhar em frente. Ok?
O que é importante aqui? E isto vai ser importante para cada um de vocês, mas quem caminha connosco ao longo da semana, eu vou fazer essa leitura para vos ajudar. Onde é que nós temos Sagitário? Em que palco da nossa vida é que nós temos Sagitário? Em que palco da nossa vida é que nós temos o Touro? Ok? E isto vai impactar-nos nos próximos tempos. Então, se vocês conhecerem um pouco do vosso mapa, vocês podem ver, ok, em que palco da minha vida, quando digo palco, em que área da vossa vida? Eu explico a astrologia como uma peça de teatro. Em que palco da nossa vida é que nós temos Sagitário? Olha, eu tenho Sagitário na casa 1. Ok, então, quem eu sou, a forma como eu me apresento ao mundo, as minhas iniciativas, que iniciativas é que eu estou a querer tomar agora, coisas novas que eu quero lançar, como é o caso agora desta astrologia, eu vou lançar esta semana esse novo projeto, porque para a próxima semana pode ser um pouco mais desafiante, então pelo menos vou lançar. E se não conseguir lançar, reparem que eu usei a palavra projetar. Eu vou já projetar. Eu vou já criar uma certa segurança e estabilidade em mim de que é possível alcançar e lançar para a frente. Vou já preparar o tipo de estudo, o tipo de vídeo, como é que eu hei de apresentar isto aos meus grupos. Compreendem? Começo já a preparar. Depois vem o Mercúrio retrógrado. Pode haver confusões, precalços, podemos sofrer aqui um bocadinho porque eu queria que fosse assim, de repente, olha, de repente o botão da câmera não funciona. Não é? Ok? Ou posso estar aqui para de repente as minhas ideias estão tão dispersas que eu já não sei se era para ler desta forma, se era desta, se era isto que era importante, onde é que eu queria focar a minha importância, como é que eu posso... Já estou preparado, ok? Já tirei as minhas notas. Fantástico, não é? Então, se vocês puderem fazer isso e veram no vosso mapa onde é que vocês têm Sagitário, depois eu posso vos ajudar, entrem em contato connosco. Aliás, até vos convido para tornar também este dinamismo. Comentem aqui no vídeo. Comentem, olha, eu tenho Sagitário, se souberem, eu tenho Sagitário na casa 2, ok? É os teus valores e bens materiais. Vejam que casa, que é o 1, 2, 3, 4, qual é que começa nesse signo de Sagitário, ok? É o primeiro tracinho, que abre a casa, não é? Está bem? Vocês têm Sagitário, tem assim uma parcelazinha assim a casa 2, imaginem que Sagitário começa aqui a meio, então ok, Sagitário abre na casa 2. E dizem assim, olha, tenho Sagitário a abrir na casa 2. Ok? E eu vou lá ao vosso comentário, aqui nas redes sociais ou no YouTube, e eu dou-vos uma pequena luzinha do que é que poderá ser. Óbvio que depois, se quiserem conhecer um pouco mais, saber um pouco mais como é que se podem preparar, digam, e nós podemos fazer um estudo dedicado a este tema. O mesmo para Touro. Touro é ainda mais importante, talvez, porque é um movimento que pauta um movimento coletivo enorme. Então, onde vocês estiverem em Touro vai ser super importante. Porque é que eu já estava a sentir e começou a acontecer com a Isabelinha, com a minha companheira? Porque eu tenho Touro, a mudança de Touro para Gêmeos, aqui já é o fim da casa, mas isso já tem que ser com um estudo mais específico. A mudança de Touro para Gêmeos está na casa dos relacionamentos. Toca ali na casa dos relacionamentos. Mas o meu Touro abre na casa da minha preparação interior, do meu trabalho interior, das nossas rotinas diárias. O que nós começamos logo a fazer e o que é importante começar já a fazer é preparar, rever o nosso dia-a-dia, o que é que nós queremos fazer no nosso dia-a-dia, o que é que nós queremos firmar que é importante no nosso dia-a-dia e projetar isso para os nossos relacionamentos, parcerias, como os nossos grupos, por exemplo. Então, todo este estudo pode ser feito para vocês e pode vos ajudar bastante. Ok? Mais uma vez, eu vou lançar um vídeo a meio da semana para vos ajudar um pouco mais, de forma completa, de forma gratuita, mas óbvio que para terem um efeito maior ou um retorno maior deste tipo de astrologia, que é mais específica e é evolutiva, se para terem um retorno um pouco maior, temos que mergulhar um pouco maior numa consulta, está bem? Mas assim já conseguem perceber a importância e a forma como é que podem usar a vossa astrologia ou esta astrologia no vosso dia-a-dia. E com isso não vai mudar, vocês vão continuar a ter os mesmos problemas, só que vão superá-los. Porque nós temos que ter as 4 estações em nós temos que ter os desafios do inverno, do outono e do inverno. Na nossa vida, há fases da nossa vida que nós temos que saber libertar e desapegar, há fases da nossa vida que nós temos que ter os frutos podres que depois vão alimentar a nossa terra, há fases da nossa vida que nós vamos ter que ser como uma árvore no inverno e vamos ter que estar mais vulneráveis. Não é só para as plantas e para os animais lá fora, para nós também. Mas a astrologia ajuda-nos a reconhecer os ciclos e como nos preparar. Os animais também se preparam porque reconhecem os ciclos da estação que os envolve.
A astrologia ajuda-nos a isso. Fantástico, não é? Então agora vou falar aqui um pouco do movimento lunar. Esta astrologia é um pouco mais extensa porque realmente temos muitos movimentos importantes. Neste movimento lunar nós entramos na Lua, segunda-feira com a Lua em Carneiro, ok? Num movimento que toca ali um bocadinho este Saturno e Netuno que já estão retrógrados há muito tempo também aqui em Carneiro. Então alinhar o vosso sonho com disciplina é super importante, está bem? Consciência com propósito, um pouco do que eu vos falei que era importante para esta semana. E que essa energia se torne fértil na terça-feira, ainda com esta lua em Carneiro, mas já a querer entrar em Touro em lua cheia, então que possam começar a tomar uma energia fértil de que decisões é que eu quero tomar para me libertar com coragem, com força, ok? Libertar de coisas antigas, porque é para isso que eu estou a construir o meu momento presente, para me libertar e para construir algo novo. Constante renascimento, as 4 estações do ano, aqui outra vez, a rodar, ok? Então, o corpo quer repousar, mas o espírito quer voar. A partir de quinta-feira já começamos a antecipar um pouco os movimentos que eu vos falei no fim de semana. Então começamos esta dança. Então, acendemos o fogo na segunda e na terça-feira, e na quarta-feira começamos a dançar à volta do fogo sobre essa lua cheia, e começamos a dançar bem firme, e a cantar e a projetar para as estrelas, quinta e sexta-feira, porque depois já começamos a sair com a lua já começa a sair do Touro, e sexta-feira ela entra em Gêmeos, ok? É nessa altura que Vênus entra em Escorpião, então nós olhamos para o céu, mas as nossas emoções agitam-se com toda esta dança, todo este movimento. Quem já fez estas danças, não é, holotrópica, com esta respiração holotrópica, com este movimento xamânico, sabe que quando nós começamos a dançar, a energia começa a ferver, as águas começam a aquecer, e vem uma energia de dentro, que pode estar um frio cá fora, mas vem um calor tão forte, que nós começamos a entrar no estado de êxtase. Então esse é o estado de sexta-feira. Mas é uma ótima altura é emocionalmente intensa, mas para falar com o coração, para não deixar que aquela voz trema, que a voz começar a ficar para fora, ok? Porque depois então vem sábado e diz-nos, ok, agora, para. Porque depois destes movimentos intensos, xamânicos, há uma paz. E muitas vezes é nesse silêncio que nós conectamos com o que é mais elevado. E é aí que Urano começa a falar. Depois, domingo, Mercúrio começa-nos a querer desconectar com o mundo cá fora, confusões, atritos, e nós queremos começar a ir mais para dentro. Silêncio. E é aqui que a voz se expressa e começam-se a preparar para o que está para vir. Próxima semana, nós vamos ter, depois, no meio deste silêncio, nós vamos ter o Júpiter entrar retrógrado em Caranguejo. Neste silêncio nós revemos as nossas crenças. Nós revemos realmente quem somos, quem queremos ser, perante tudo o que nos foi mostrado. Depois daquelas chuvas intensas, o silêncio. Então, é para vos ajudar em todos estes rituais, em todos estes movimentos da alma, que eu criei um conjunto de práticas e rituais. Eu não vou estar aqui a explicar cada um deles, porque eu quero também que vocês visitem o nosso blog, as nossas páginas, está bem? Lá está tudo descrito. E descrito acaba por trazer menos confusão. Temos escrita terapêutica entre o fogo e a terra. Ótimo para começar a semana. Temos o ritual da semana, que se conseguirem fazer no meio da semana, se o tempo deixar, à volta da fogueira, o círculo de fogo e raiz, o bater do pé, a dança do xamã. Temos um movimento de constelação, porque há uma força invisível que nos quer encaminhar para que nós possamos ser quem somos, na maior verdade da nossa alma. E esse movimento vai vos ajudar a alinhar. Então é a linha do valor, da vossa valorização. Depois um hábito diário, porque é necessária a presença no corpo. Não é só movimento. Ok? Até a mais pequena partícula tem 2% de matéria. O corpo é importante. Nós somos muito mais alma e espírito. Mas estes 2% que é o nosso corpo são importantes. Está bem? E por fim, uma prática xamânica aliado a este caminho de Sagitário e Touro. Então, o caminho da flecha e do touro. Ok?
uma meditaçãozinha que vocês podem fazer no final da semana, está bem? Podem fazer por ordem e podem até espalhar ao longo da semana, que eu já percebi que muitos de vocês gostam de fazer todos os rituais, isso é fantástico. Então, meus queridos e minhas queridas, que esta semana se possam encontrar com os pés na terra, mas com o vosso coração nas estrelas. Que possam alinhar a vossa verdade com o Espírito. Que saibamos dançar com o fogo sem nos queimar. E que possamos repousar no ventre, no útero da Mãe Terra, sem perder os nossos sonhos. Que possamos continuar a caminhar firmes e seguros. Esta é a mensagem que eu vos deixo para esta semana. Eu abraço com todo o amor e carinho. E até para a próxima semana.